São todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática, dirigida a estudantes da 7ª classe e que irá tratar dos seguintes conteúdos: introdução aos números racionais, números fracionários e decimais, representação da fração na semireta graduada, tipos de frações, representação de uma fração na forma mista. Noção de número fracionário a partir da impossibilidade da divisão em n. Será sempre o resultado da divisão de dois números naturais um número natural? Temos aqui a divisão A por B, que também pode ser escrita nesta forma, com A e B pertencente ao conjunto dos números naturais, e com B, este denominador, diferente de zero. Números fracionários e decimais. Temos aqui os exemplos abaixo. A divisão de 1 por 2 pode ser representada desta maneira. E lê-se 1 meio ou 1 sobre 2, é uma fração. Idem para esta divisão, na forma de fração, lê-se 3 sobre 4 ou 3 quartos. Idem 7 sobre 5 ou 7 quintos. Idem para aqui também 15 sobre 16 ou 15 sobre 6 ou 15 sexavos. Os números fracionários podem ser representados na forma decimal. O resultado da divisão de 1 por 2 é igual a 0,5. Portanto, aqui temos uma fração, aqui o correspondente número decimal. O resultado de divisão de 3 por 4 é igual a 0,75. Então, 3 sobre 4 é o número fracionário e 0,75 decimal. Idem, 5 a dividir por 4 é igual a 1,25. Aqui é a fração e aqui é o número decimal correspondente. Toda fração corresponde a um ponto na semireta graduada. Representação da fração na semireta graduada. Represente numa semireta graduada os seguintes números. Então, temos aqui os números propostos, que são, deste lado, frações, números decimais e frações. Temos aqui a semireta. Então, uma semireta é uma linha com princípio, neste caso começa no ponto 0, e não tem fim, como está indicado com esta seta. É graduada por estar dividida em partes iguais, e neste caso começamos do 0, 1, 2 e por aí adiante. Entre dois números naturais, podemos representar uma infinidade de números ou fracionários ou decimais, que é o que temos aqui representado. Por exemplo, a fração 1 meio tem que estar na metade entre 0 e 1, que é este ponto aqui. A fração 8 sobre 4, sabemos que o resultado desta divisão é igual a 2, então está representada. Este é o ponto 2, ou 8 sobre 4. E por aí adiante temos os números representados a rigor. Tipos de frações. Chamam-se frações próprias aquelas cujo numerador é menor do que o denominador. Temos como exemplo a fração 1 quarto, 1 terço, 1 meio e 2 terços. Todas estas frações, o numerador é menor do que o denominador. Chamam-se frações impróprias aquelas cujo numerador é maior que o denominador. Temos como exemplo 3 meios, aqui o numerador é 3, o denominador é 2, e o numerador é maior que o denominador.
Idem para esta fração, 7 é maior que 3. Chamam-se frações aparentes aquelas cujo numerador é igual ou é múltiplo do denominador, ou seja, representam números inteiros. Neste caso, o numerador é igual ao denominador, o quociente é igual à unidade. 8 sobre 4, o numerador é múltiplo do denominador, tal como era aqui, e 8 a dividir por 4 dá 2, idem para aqui, 10 a dividir por 2 é igual a 5. Representação de uma fração na forma mista. Uma fração está na forma mista quando apresenta parte inteira e parte fracionária. Portanto, temos aqui esta unidade dividida em 5 partes iguais, esta também dividida em 5 partes iguais. Nesta foram tomadas as 5 partes, portanto, estamos a assumir que esta cor indica as partes tomadas. Nesta tomaram-se apenas 3 partes. Portanto, para representarmos esta fração na forma mista, teríamos que considerar aqui. Das 5 partes em que está dividida, foram tomadas 5. E aqui, das 5 partes em que está dividido, que é o denominador, foram tomadas 3. Sabemos que, se tivermos que juntar as duas partes, aqui teríamos 5 sobre 5, que é igual a 1, e aqui 3 sobre 5, que é esta parte de fração. De facto, o somatório das partes tomadas é igual a 8. Cada uma destas unidades está dividida em 5 partes. Então, temos aqui a fração 8 sobre 5, que representa este conjunto que está aqui representado. Conversão de uma fração imprópria em número misto. Portanto, vimos a partir da figura, no exemplo anterior, aqui podemos tratar o mesmo assunto com números apenas. Sempre que tivermos que fazer esta conversão, temos que verificar só é possível quando a fração é imprópria, isto é, quando o numerador é maior que o denominador. Para isso, nós devemos transformar em frações cujo o numerador é igual ao denominador e verificamos se o que sobra é ainda maior ou não que o denominador. Caso não, vamos continuar a fazer transformações em frações cujo numerador é igual ao denominador até que o que sobra seja menor que o denominador. Neste caso, temos 8 sobre 5. Logo, a partir daí, vamos ter uma fração cujo denominador é igual ao numerador, que é 5 sobre 5, para chegarmos a 8 sobre 3. Daqui concluímos que 3 é menor que 5. Então, podemos parar o nosso processo aqui. 5 sobre 5 igual a 1, mais 3 sobre 5, que está aqui. Também reescreve-se esta forma nesta, omitindo o sinal da adição. Portanto, fica 1, 3 quintos. Idem para esta fração, 21 sobre 8. Vamos fazer frações nas quais o denominador seja igual ao numerador. Teríamos 8 sobre 8, mais 8 sobre 8, mais 5 sobre 8. Aqui neste exemplo, somou-se 8 sobre 8 mais 8 sobre 8, deu 16 sobre 8, que é o que está aqui, mais 5 sobre 8. Não podemos decompor esta parte porque o numerador é menor que o denominador. Então, ficamos com 16 sobre 8 igual a 2, mais 5 sobre 8. Também podemos reescrever, omitindo este sinal, fica 2, 5 oitavos. Atividades. Observa a semireta graduada e escreva as frações correspondentes aos pontos D,
E, F, G e B. Para isso, é imperioso que preste atenção à semireta e à maneira como está dividido. Neste caso particular, temos aqui nesta semireta o ponto 0 e o ponto 1. Vamos ver em quantas partes está dividida esta unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está dividida em 6 partes. Cada uma destas partes corresponde a 1 sobre 6. Então, temos aqui o ponto 1 sobre 6. No D é a soma do primeiro ponto mais o segundo, será 2 sobre 6. O E será a soma de 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 6, que é 3 sobre 6. O F será o mesmo procedimento até chegarmos a este ponto que é 6 sobre 6, que é igual a 1. Portanto, o segmento de reta AB, do ponto A para o ponto B, é igual a 6 sobre 6, também é igual a uma unidade. Das frações 3 sobre 7, 9 sobre 3, 12 sobre 12, 14 sobre 6, 19 sobre 48 e 56 sobre 7, indique as que representam. Então, temos aqui a linha A, um número inteiro, a linha B, uma fração própria, e a linha C, uma fração imprópria. Para resolvermos o exercício, para a linha A, temos que nos recordar que os números inteiros são aqueles cujo numerador é igual ao denominador ou o numerador é múltiplo do denominador. Neste caso, esta fração não é um número inteiro. Neste caso, podemos assumir que o 9 é múltiplo de 3, representa um número inteiro. Nesta, o 12 é múltiplo deste denominador que é 12, o quociente vai dar 1, que é um número inteiro. Neste caso, o numerador não é múltiplo do denominador, logo não há de ter um número inteiro. E idem para aqui, o denominador é menor que o denominador, também não pode ser um número inteiro a partir daqui. Aqui, o numerador é múltiplo do denominador. Então, aqui temos o número inteiro. As respostas para a linha A são estas. 9 terços vai dar 3. 12 sobre 12 vai dar 1. 56 sobre 7 vai dar 9. Na linha B, uma fração própria. Recordando, a fração própria é aquela cujo numerador é menor que o denominador. Então, de facto, temos aqui 3 sobre 7 e 19 sobre 48. Na linha C, vemos que uma fração imprópria é aquela em que o numerador é maior que o denominador. Então, destas todas aqui, as frações impróprias são estas: 9 sobre 3, 12 sobre 12, 14 sobre 6 e 56 sobre 7. Portanto, na definição de fração imprópria, há que realçar que é aquela em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Para podermos incluir este aqui. Escreva na forma mista os seguintes números. Temos na linha A, a fração 7 sobre 2. Primeira coisa, temos que perceber que para se escrever na forma mista, tem que ser uma fração cujo numerador seja maior que o denominador. Está verificada essa condição? Então, 7 sobre 2 é igual a 6 mais 1 sobre 2. Por que 6 mais 1 sobre 2? Estamos à procura de um múltiplo do denominador. O 6 é múltiplo de 2. E 6 sobre 2 é 3. Aqui tinha sobrado 1 meio, então 3 mais 1 meio. É 3, 1 meio. Na linha B, verificar a condição, o numerador é maior que o denominador. Podemos fazer frações, mas também podemos
Por um outro caminho, dividir o numerador pelo denominador. 11 a dividir por 4 vai dar 2. 4 vezes 2, 8. 8 para 11 sobra 3. Então, vamos direto. 2 mais 3 quartos, ou 2, 3 quartos. Também podemos ter usado este raciocínio neste exemplo. 7 a dividir por 2 dá 3 e sobra 1. Então, 3 e sobra 1. Fica 3, 1 meio. Chegamos assim ao fim da nossa aula 2, que tratou dos seguintes conteúdos: introdução de números racionais, números fracionários e decimais, representação da fração na semireta graduada, tipos de frações e, finalmente, representação de uma fração na forma mista. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula.